Senhores, sejam bem-vindos novamente. Agradeço a presença de todos. Hoje vamos continuar aí falando sobre LGPD, tá bom? Aula anterior, falamos do artigo 1º até o artigo 5º e ainda terminamos lá o artigo do Dr. Ricardo. Excelente artigo para que vocês tenham uma ideia do que possa ser pedido ali nas relações contratuais, pós-contratuais, até mesmo lá no princípio, né, quando você está recrutando alguém para a tua empresa e a responsabilidade que a empresa tem perante a guarda dos dados desses funcionários ou mesmo dos candidatos. Então, seja lá no seu recrutamento, enquanto ele foi funcionário e depois que ele deixou de ser funcionário, a responsabilidade continua e é muito grande, ok? Então, eu vou falar na aula de hoje alguns outros artigos que eu acho interessante para que vocês tenham em mente, mas eu pediria a todos vocês que dessem uma lidinha na lei inteira, ok? Leiam, não vai fazer mal algum, leiam. Por quê? Porque pode ser que outras matérias perguntem elementos dessa lei, não somente a trabalhista. Nós estamos aqui focados na trabalhista porque esse é o nosso assunto, né? Mas leiam, porque pode ser pedido em outras matérias na prova da OAB. E você, que vai ser um futuro advogado, vai aí exercer, né, a sua profissão, sei lá em qual será a sua especialidade, mas a LGPD ela é extremamente abrangente. Então ela vai servir não só para essa prova da OAB, como talvez aí, sei lá, um questionamento para a segunda fase ou para a sua vida profissional depois, né? Poucos advogados hoje são especialistas em LGPD. Para vocês terem uma ideia, existem pós-graduações só da lei. Então, quer dizer, não é uma coisa tão simples quanto parece. O que eu estou colocando para vocês aqui é mais em termos de prova de OAB, né? Mas tentando jogar um entendimento para que vocês entendam esse processo primeiro, para que depois vocês peguem essa lei, leiam e juntem o entendimento que eu tentei passar para vocês. Espero que vocês tenham realmente compreendido, juntamente com a lei pura, e vocês consigam colocar isso, ao menos aqui na legislação trabalhista. Mas com toda certeza a OAB pode perguntar para vocês em outras matérias, e vocês já vão estar cientes disso, tá bom? Então vamos iniciar isso. Falamos lá na aula passada, artigo 1º, né? Falamos aqui do artigo 2º da LGPD, falamos do artigo 3º, do artigo 4º, né? Falamos aqui do artigo 5º, né? E hoje vamos partir para o artigo 6º. Senhores, apenas para deixar claro, tá? Todo o material que eu tenho aqui, que eu passo para vocês nas aulas, que está aqui, que é o meu material de apoio, vocês tendo necessidade disso, entrem em contato comigo, não tem problema, tá bom? Vocês têm aí os meus dados, podem pedir aqui através do próprio canal, ou vocês podem pedir pelas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, não existe dois Vlailson Firmino dentro do Instagram, então não vai ser nada complicado de vocês me acharem, tá bom? Então, @Vlailson Firmino, né, professor Vlailson Firmino, vocês vão me achar lá no Instagram. Também no Facebook eu estou lá. Sou mais atuante hoje no Instagram do que no Face, mas em qualquer um dos dois vocês podem me perguntar ou então deixem uma mensagem aqui, assim que possível eu respondo para vocês, tá bom? Então todo esse material eu posso mandar para vocês, isso não tem custo algum. Como eu disse para vocês desde o princípio, eu estou tentando ajudá-los de alguma forma e essa ajuda vocês vão necessitar do material. Até eu fui questionado há pouco tempo atrás por que quando eu coloco a tela do material, eu não fico lá naquele quadradinho, né, que as pessoas ficam ali, né, para você ver o professor enquanto o professor está explicando. Por quê, gente? Eu acho muito mais interessante que vocês vocês possam printar a tela, às vezes, com os dados que eu estou passando para vocês, os artigos e tudo mais, do que eu estar ali aparecendo no cantinho, né? Então, quer dizer, às vezes eu vou estar atrapalhando a escrita, eu fico movimentando o quadradinho, uma coisa que na minha visão não tem lógica. Então, acho muito mais interessante que vocês tenham acesso a isso. Então, num determinado assunto vocês acham que é legal guardar, printem a tela, né? Então vocês já vão estar com o material com vocês, tá bom?
Então vamos lá para o nosso artigo 6º, não é isso? Vamos lá. Artigo 6º, sem o professor estar no quadradinho, tá bom? Artigo 6º. O funcionamento das leis dependem totalmente daqueles a qual elas se aplicam. Portanto, é preciso que exista uma colaboração. Diante disso, o artigo 6º delimita alguns princípios que devem ser seguidos ao realizar o tratamento de dados. Primeiro, gente, vamos falar dos princípios. Não adianta eu pegar os dados da pessoa e a Deus dará, como nós já enjoamos de falar aqui. Então tem que ter uma finalidade. Todo tratamento de dados precisa ter um propósito. Claro que deve ser explicado de maneira detalhada ao titular no momento do consentimento. Então, para todo mundo que vai estar dando os dados para vocês, né, ou para as empresas, a empresa tem esse dever, né, como um princípio, de informar a pessoa, mas de uma forma simples, objetiva, o que é que vai ser feito com isso, antes que ele dê o consentimento. Perfeito? Necessidade. Apenas os dados indispensáveis para o tratamento devem ser coletados, independente da finalidade. Gente, aqui eu vou trazer de volta. Qual é essa necessidade? São dados, apenas os dados indispensáveis. O que acontece muito em empresas? Principalmente quando está recrutando ou quando tem aqueles malditos formulários de 1915 que você vai preencher na hora de por exemplo, fazer uma entrevista de seleção. Aí eles têm aqueles pré-impressos que a empresa mandou fazer lá, sei lá, um caminhão disso em 1900 e alguma coisa, e aí ela continua usando os mesmos formulários, coisa agora que tem que ser revista, porque vai dar processo. Então lá nesse formulário era muito comum antigamente, hoje já muito menos, mas antigamente era muito comum, né? Você tinha lá os seus dados pessoais, então você colocava nome, CPF, RG, nome da mãe, tudo isso por causa do PIS, né? Para saber lá, número do PIS, carteira de trabalho, série, data de emissão, ou seja, era um inferno, era religião, né? A sua cor, e assim ia, né? Eram assim os impressos há muito pouco tempo atrás. Por que dessas outras informações desnecessárias num processo seletivo? Estou dando esse exemplo, pode ser qualquer outro, tá? Mas porque as empresas tinham um motivo para isso, né? Agora não tem que ter um motivo para isso, tem que ser indispensável. O que eu preciso do candidato, né? Preciso do que dele? Quais os dados que são necessários? Então, esses dados que são imprescindíveis para um recrutamento de seleção, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando, ele tem que ser o mínimo possível, né? Eu não vou ficar perguntando a cor da pessoa, a religião da pessoa. Por quê? Vou discriminar a pessoa? Se a pessoa foi vacinada ou não foi, né? Essas idiotices que estão acontecendo agora. Isso é discriminatório. Ah, mas é de saúde pública. Tá, tudo bem. Tá? É uma discussão que está no momento. Mas são coisas que não devem ser feitas, né? Então, quer dizer, um monte de informações com qual finalidade? Não tem finalidade específica, então não peguem, tá? É um princípio. Vamos voltar lá. Livre acesso. Como diversos artigos determinam, o titular é soberano sobre os seus dados, ou seja, quem é dono dessas informações, ele é soberano, ele é titular sobre isso. Portanto, ele pode solicitar relatórios e informações sobre o tratamento dos dados dele a qualquer momento, tá bom? Segurança. Os agentes de tratamento devem tomar todas as medidas cabíveis para manter a segurança e a integridade dos dados, evitando que sejam violados ou sofram com algumas intervenções de má-fé. Então, aquele grupinho de pessoas que nós falamos lá anteriormente, né, que são os responsáveis pelo processo de LGPD dentro da empresa, eles têm que ter segurança desses dados. Não adianta falar, Deus não me ajudou. Não é assim. Tem que ter uma segurança. Prevenção. As medidas de segurança devem ser principalmente preventivas. O ideal é que haja processos e tecnologias robustas para garantir a proteção de privacidade de informações. Gente, aqui às vezes você vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, uma pequena empresa, professor, como é que ela vai ter uma robusta segurança? Gente, o mínimo que você tem que ter é uma segurança.
né? Não precisa ser um negócio, como eu disse anteriormente, de uma criptografia bancária, mas a lei foi feita para todos. Então todos têm que tomar cuidado com isso. Como que eu tomo cuidado com isso? Às vezes não deixo esses dados linkados à internet, né? Eu deixo os dados sei lá, num HD à parte, né? Fora da rede de dados, já é um sistema de segurança, né? Quem vai ter acesso a esse HD simplesmente é aquelas 3 pessoas lá, os 3 que trabalham com isso, né? E aí, se o Estado precisar, a saúde pública precisar, aquelas coisas de sempre, né? Que nós já falamos nos outros artigos. Mas quem é responsável por esse setor de atuação na empresa, ele é responsável pela segurança. Então, você crie métodos de segurança o melhor possível de acordo com as condições que cada empresa tem. Por quê? Num eventual processo, numa eventual queixa de alguém, vocês têm como comprovar, olha, a metodologia era essa, então nós fizemos o possível e impossível para que não acontecesse nada de errado. Diante das circunstâncias, diante do que a empresa poderia, né, sei lá, dispor naquele momento, ok? Então, sempre preventivo, tá, gente? Não vai no corretivo, não vai tentar correr atrás, sei lá, de alguma coisa depois que já foi embora, aí não adianta. Então falamos da segurança, prevenção, não discriminação. De forma alguma os dados devem ser usados com fins discriminatórios, impedindo os titulares de alguma ação por conta de seus dados pessoais sensíveis. Aqui, gente, acontece muito em empresas e ainda acontece infelizmente, tá? O que é essa discriminação e esses dados sensíveis? Tem muitos donos de empresa que falam assim, olha, eu não gostaria de um tipo de pessoa que, sei lá, veio do estado tal do Brasil. Tá? Por quê? Porque ele não gosta. Ele não vai falar isso para você. Mas às vezes ele vai tentar descobrir isso com algum dado sensível dessa pessoa, né? Às vezes, esse exemplo meu foi um exemplo até ruim, mas ele poderia conseguir isso na carteira, no RG, por exemplo, né? A identidade. Mas às vezes não, porque a pessoa pode tirar uma identidade no estado de São Paulo, mas está lá, né? Onde nasceu, nascimento e tal. Então foi um exemplo até que não tão bom. Mas algumas informações às vezes podem ser discriminatórias, como por exemplo, a que eu falei agora de pouco, a religião. Às vezes a pessoa o dono da empresa é um religioso fervoroso, ou um ateu convicto, ou sei lá o que, né? Então, através de saber a religião da pessoa, ele não gostaria que essa pessoa trabalhasse junto a ele, né? Então, ele pode usar isso de forma a discriminá-lo. Ou mesmo que não seja a empresa, os dados como esse tipo de informação estando no seu banco de dados e alguém pegue essa informação por alguma razão e vai agir de má fé, né? É uma pergunta relevante. Então, a discriminação pode acontecer de imensas formas, principalmente hoje com esse politicamente correto, né? Eu não entendo muito isso, vocês me perdoem, né? Eu sou um professor que já passou do meio século, né? Eu entendo a vida como um pouco mais simples. Eu acho que o politicamente correto hoje faz com que a vida fique muito mais complicada e muito mais chata, né? Mas realmente esse politicamente correto acaba gerando turbulências que não deveriam existir, né? E às vezes preconceitos e às vezes situações em que não deveria acontecer no dia a dia. Mas pode gerar aí ações de discriminação, pode gerar N fatores, né? Então tomem muito cuidado. Vamos à prestação de contas. Prestação de contas, os agentes de tratamento devem comprovar a implementação das medidas de segurança e prevenção. Ou seja, você tem que comprovar que você estava lá tentando manter isso tudo seguro, tudo bonitinho, através dos seus protocolos de segurança. Responsabilização, os agentes de tratamento serão responsabilizados em caso de violação da segurança de dados. Olha a responsabilidade aí de quem trabalha com isso. Ele pode ser responsabilizado por isso, né? A empresa e os seus coautores. Então, tomem cuidado. A lei ela não é uma lei esparsa. Ela é muito direta. Também não é subjetiva. Ela deixa muito claro o que ela deseja. Tá bom? Então,
Um outro detalhe, vamos para o artigo 7º. Consentimento do titular é parte essencial da LGPD. Falamos sobre isso várias vezes, mas vamos firmar de novo, né? O artigo 7 está aí, 7º está aí. Contudo, não são todos os casos em que o controlador precisa do consentimento para tratar as informações. O artigo 7 define quais as situações. Cumprimento de obrigações legais, ele não precisa de consentimento, e nem as demais, tá? Realização de pesquisas, execução de contratos, proteção da vida do titular, tutela da saúde em procedimento realizados por profissionais da área de saúde e por entidades sanitárias, ok? Tutela de saúde, muito em evidência nos últimos tempos. Artigo 8º. Esse artigo indica o formato que o consentimento deve seguir. O controlador deve separar as cláusulas de consentimento nos termos de uso, tornando o acesso mais fácil. Além disso, a linguagem deve ser clara, direta, para que o titular entenda perfeitamente como as suas informações pessoais serão utilizadas. E, mais uma vez, se ressalta a importância de que o tratamento de dados deve ter uma finalidade. O propósito deve ser detalhado no consentimento, finalidades genéricas e mal explicadas, elas infringem este artigo da LGPD. Ok, gente? Não adianta nada a empresa mostrar, colocar lá, olha, o funcionário ou o meu cliente consentiu que eu utilize os dados dele numa mala direta, que eu utilize os dados dele por alguma razão, né? Perfeito, tá. Foi bem escrito, foi detalhado, a pessoa realmente entendeu. Não adianta fazer o jeitinho brasileiro, como estou vendo muita gente fazer, que não vai resolver nada. Tá claro aqui, ó, se não tiver, você faz uma finalidade genérica, né? Estou te filmando aqui dentro da empresa. Qual a finalidade? Segurança, tá? Segurança é uma finalidade assim gigantesca. E aí, sei lá, usam a sua imagem para outra coisa. Então, não é o certo. Coloquem tudo bonitinho porque que você está fazendo alguma coisa com os dados sensíveis dessa pessoa. Tá? Se é um cliente, se é um funcionário, seja o que for, tem que estar bem definido. Finalidade, o porquê, o como, onde, o que você vai fazer com esses dados desses seus clientes, funcionários ou sei lá de quem você esteja tratando os dados, tá bom? Vamos para o artigo 9º. O artigo 9º descreve, né, em detalhes o direito do titular em ser informado sobre o tratamento dos dados, ou seja, o direito da pessoa que deu os dados para você ou que forneceu os dados à empresa ou a quem quer que seja de saber o que está acontecendo. O titular pode solicitar informações sobre a finalidade, a duração e a forma de tratamento dos dados, bem como questionar se foram compartilhados com outras entidades. Além disso, o relatório deve ter linguagem clara e acessível. Clara e acessível. Lembrem-se disso. Caso o controlador mude a finalidade, supondo que a finalidade daqueles dados mude, né, desse tratamento, obrigatoriamente deve ser enviado outro documento de consentimento explicando o novo propósito e solicitando uma nova aprovação. O titular pode recusar se desejar. Então a finalidade mudou. Tá, legal. Aí por preguiça, ou por jeitinho brasileiro, ou porque eu não estou com vontade, ou porque eu acho chato, eu não peço um novo consentimento para ele. Tá. Aí, num determinado momento, esse cliente ou essa pessoa vê que os seus dados estão, sei lá, sendo revertidos para uma coisa que ele não permitiu. Ele tem todo o direito de entrar com processo contra vocês. Tá? Então, é assim que funciona. Então, as pessoas têm que começar a entender que é responsabilidade. Vocês estão lidando com um negócio sensível. É responsabilidade, são dados das pessoas. Que até então, ninguém estava nem aí com nada. Né? Esses dados eram usados para todo lado. Tanto é que eu garanto que não sou só eu, mas vocês devem receber telemarketing o dia inteiro, né, nos telefones da empresa, pessoais, né, celulares. É inacreditável de onde esses caras conseguiram pegar esses dados. Né?
Quem os autorizou a usar os meus dados para fazer alguma coisa? Acontece muito comigo, às vezes, por imobiliárias, né? Mandando para mim propostas assim, idiotas, de prédios sendo construídos. Mas de onde você pegou meu dado? É isso que eu pergunto a ele. De onde você tem meus dados? Ah, estava aqui para que eu fizesse, eu sou funcionário. Tá, você é funcionário, só que a sua imobiliária tem responsabilidade sobre isso. Eu não autorizei ninguém a soltar meus dados para imobiliárias. Então, quer dizer, eu vou propor um processo contra essa imobiliária? Posso. Porque eu quero que ele me diga de onde ele conseguiu meus dados e por que ele está utilizando. Eu permiti? Não. Se eu permitir, eu consentir, aí é diferente. Mas não é um consentimento automático, que nem vocês veem na internet, como eu falei para vocês 1 milhão de vezes. Não é aquele consentimento de você clicar naquele quadradinho em 5 minutos. Aquilo é um contrato de adesão. É um consentimento justo e claro. Por quê? Porque a pessoa explicou para você o que vai fazer, você vai lá e autoriza. Caso contrário, não funciona. Tá bom? Então mudou a finalidade, faça de novo o termo de consentimento. Artigo 10º. Este artigo aborda o conceito de legítimo interesse, que pode ser considerado a norma mais flexível aí da LGPD. De acordo com essa base legal, o controlador, que é aquele cara lá, um dos 3 que controlam, né, que mexem aí e tratam os dados, o controlador pode tratar os dados pessoais do titular sem consentimento quando é de seu legítimo interesse. Mas quais os cenários que se enquadram nesse caso? Quando os dados são utilizados para os seguintes fins: proteção dos direitos do titular, prestação de serviços que beneficiem o titular, apoio à realização das atividades do controlador. Ou seja, nessas 3 hipóteses, tá? Alguns exemplos de situações que se enquadram nesses propósitos são prevenção de golpes e análise de perfis dos clientes, tá? Às vezes a empresa está tentando prevenir contra golpes, então ela está utilizando aí, né, como uma proteção dos direitos do titular. Este conceito deve ser utilizado com muito cuidado, porque existe uma abertura para diversas interpretações. Aqui é um dos pontos da lei, eu diria que acho que é o ponto principal aí, onde a lei fica meio subjetiva, né? Então eu digo que eu estou protegendo o titular, então por isso eu posso mexer com os dados dele. Aí começa a virar subjetivo, e vocês que fizeram aí 4, 5 anos de universidade, uma universidade que não é fácil de fazer, né? E eu saúdo a todos que têm paciência e físico para fazer isso, porque uma faculdade de Direito não é mole, né? E depois você recebe clientes aqui, né, todos os dias pedindo para você uma consulta grátis, não é isso? Ele não sabe o quanto você sofreu, né, por 5 anos. Às vezes você perdeu relacionamento, casamento, saúde, você perdeu tudo em 5 anos de atividades ali de uma universidade que não é fácil. Todos os dias você está lá trabalhando, é um sufoco, né? Mas é isso. Fazer o quê? A vida é assim. Então, essa flexibilidade desse artigo pode gerar aí interpretações, né? Como vocês sabem, a lei, a hermenêutica, né, do direito, às vezes as pessoas podem interpretar como proteção e não ser. Mas tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque as pessoas às vezes fazem as coisas muito idiotas e aí acaba elevando isso a uma condição de ignorância, né? Então, pensem, mas é o artigo mais subjetivo que eu diria aí dentro da LGPD, tá bom? Vamos ao artigo 11º. Define os detalhes relacionados ao tratamento de dados pessoais sensíveis que possuem informações como uma orientação sexual e opção religiosa extremamente sensíveis. Eles devem ser solicitados de maneira clara e acessível, com a finalidade e necessidades explícitas no documento de consentimento. No entanto, existem casos em que o consentimento não é necessário, que são os mesmos especificados lá no artigo 7, né? Realização de pesquisas, execução de políticas públicas, cumprimento de obrigações legais, execução de contratos, proteção da vida do titular, tutela da saúde em procedimentos realizados por profissionais da área de saúde ou por entidades sanitárias, ok? É o mesmo lá do artigo anterior.
Artigo 12º. Esse artigo determina que os dados anonimizados não são pessoais. Logo, a LGPD não se aplica a eles. Contudo, as informações apenas são consideradas anonimizadas quando não é possível reverter as ações para encontrar o titular. Vocês conseguiram entender isso, gente? O que é isso? É a pessoa fazer parte, por exemplo, de uma estatística porque ela respondeu um questionário. Isso foi, sei lá, criptografado de alguma forma e nós soltamos lá os dados, mas não identificando o titular disso em momento algum. Se eu não identifiquei, eu não posso ter um jeito de pegar isso e voltar para trás e identificar. Ok? Vai perder essa categoria. Então, quer dizer, é uma coisa que foi feita, sumiu aqui esses dados. Quem foi, que a LGPD considera como um anônimo aí, na verdade, ele é um anônimo mesmo, ou seja, ele participou com seus dados por algum motivo de uma pesquisa, por exemplo, mas o nome dessa pessoa, a identificação dessa pessoa sumiu. Tá? Eu não tenho como reverter para chegar no nome da pessoa de novo. Senão, não é considerado. Aí volta a ser pessoal. Deu para entender, gente? O artigo 13º especifica como esses dados pessoais devem ser usados para pesquisas de saúde pública. Nesse cenário, apenas o órgão pode ter acesso às informações exclusivamente para a condução da pesquisa. Ok, gente? Artigo 13º especifica como os dados pessoais devem ser usados para pesquisas de saúde pública. É o que está no momento, né? Só se fala nisso. Eu pouco vejo médico, eu vejo só político falar de saúde, como se entendesse alguma coisa disso. Mas tá aí. É para saúde pública. Nesse cenário, apenas o órgão pode ter acesso às informações exclusivamente para a condução da pesquisa. Ficou claro, gente? É isso que está na lei. Inclusive, o ideal é que os dados sejam anonimizados ou pseudo-anonimizados. Dados pseudos podem ser revertidos para encontrar o titular, mas isso só pode ser possível com acesso de uma outra informação, como uma chave criptografada. Então, esse pseudo, né, você pode reverter. Se você pode reverter, mas que essa reversão ela tenha que ter uma segurança muito maior, né? E que nós estamos falando ali de saúde, nós estamos falando de saúde pública, por exemplo. Então, talvez eu reverta isso por algum motivo que seja justificável, então eu tenho que ter uma criptografia que ninguém possa ficar revertendo isso a qualquer momento para, sei lá, descobrir alguma coisa que as pessoas não desejam ser descobertas, né? Não ilegais, mas estou dizendo de pessoas que estão seguindo a lei, mas não gostariam que seus dados fossem parar na mão de qualquer um. Então, cuidado e muito cuidado, tá bom? Artigo 14º. Esse artigo determina as regras específicas à coleta e ao tratamento de dados de menores de 18 anos. Neste caso, deve-se solicitar o consentimento dos pais ou do responsável legal pela criança ou adolescente. Gente, quando é que em direito você viu algum menor que consiga fazer alguma coisa sem que os pais estejam cientes? Tem que ter o consentimento deles, seja dos pais, o responsável legal, né? Não tem o que fazer, tem que ter. O consentimento apenas não é obrigatório quando existe a necessidade de falar com os pais ou responsável legal ou se o tratamento de dados tem a finalidade de proteger o menor. Então, apenas não é obrigatório quando existe a necessidade de falar com os pais ou responsável legal, ou se o tratamento de dados tem a finalidade de proteger o menor. Nesse caso específico aqui, é o seguinte, às vezes nós estamos falando aí de proteção da criança e do adolescente. Talvez ele esteja incorrendo em algum risco em relação à família em que ele está, né? Então, com a finalidade de proteger esse menor, então esse consentimento passa a não ser necessário, tá? Mas tem que ser devidamente comprovado, tá bom? Reforça-se, mais uma vez, que os dados coletados devem ser estritamente indispensáveis. Outro ponto é que, mesmo com o consentimento sendo dado pelos pais,
ou responsáveis, deve-se reagir às cláusulas de uma linguagem adequada ao público para que o titular entenda o que está sendo feito com suas informações. Ok, gente, eu estou passando para os pais, mas todo mundo nessa brincadeira tem que entender o que é que eu estou pedindo consentimento, né? Então, às vezes nós falamos aí de menores, né? Nós estamos falando às vezes de um adolescente, às vezes 16, 17 anos, né? Que ainda é considerado menor. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós temos que explicar para ele na linguagem dele e dos pais também. Então não adianta você fazer um consentimento com informações que ninguém entenda. Perfeito? Vamos para o artigo 15º. Há algumas situações em que o tratamento de dados vai ter que parar. Ok? Quando é que esse tratamento de dados para? Quando a finalidade for atingida, ou seja, você chegou lá, já atingiu isso. Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados constatar irregularidades no cumprimento da lei, ou seja, foi fiscalizado, viu que não tem nada montado, que virou aquela bagunça do cão, então essa Autoridade de Proteção de Dados vai lá e fala assim, ó, você não está cumprindo a lei, vamos encerrar essa sua atividade aí de coleta de dados. Quando chegar ao fim o período de tratamento acordado no consentimento, lá no consentimento, você disse à pessoa, eu vou usar seus dados por tanto tempo. Findo esse tempo, nós vamos sumir com os seus dados. Aí, acabou o tempo, acabou. Não tem mais que tratar absolutamente nada. Quando os dados não forem mais essenciais para a finalidade, ou seja, tinha uma finalidade específica para que eu pedisse o seu consentimento para que eu exercesse alguma coisa, fosse efetuar alguma coisa. E não preciso mais, a finalidade se perdeu, então não precisa mais dos dados. Quando o titular também solicitar o final disso. Então o titular pode falar, olha, não quero mais que vocês fiquem aí com os meus dados. Então, acabou. A empresa fornece um documento a ele e fala, olha, a partir do momento, diante da solicitação, né, não mais trataremos seus dados. Posso dar um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo agora de pouco e o mesmo exemplo cabe aqui. Como eu disse para vocês, eu recebo um monte de ligações de telemarketing, acho que porque eu já estou ficando velhinho, né? Então, é muitas ligações de telemarketing. No escritório aqui, às vezes, eu já coloquei no Procon em todos aqueles barra isso, mas não adianta, eles trocam centenas de números. Mas, como eu disse para vocês, imobiliárias costumam vir ligar e tudo mais. Outro dia, uma me ligou e eu a questionei. Falei, por que você está me ligando para um possível investimento em imóveis, que segundo você vai ser o paraíso na Terra, e eu gostaria de saber quem deu os dados a vocês. E como eu disse para vocês, o cara me disse, não, sou funcionário, não sei, me passaram uma relação e eu estou ligando, né? Estou entrando em contato via WhatsApp, Telegram, sei lá o quê, e eu estou tentando negociar. Falei, então, o senhor faça uma gentileza, o senhor retire o meu nome, né, dessa sua lista de mala direta, ou sei lá que nome que você dá hoje para isso, mas eu não permiti isso. E, inclusive, citei a LGPD, falei, olha, eu posso, inclusive, processá-los, né, por uso incorreto dos meus dados e indevido dos meus dados. Então ele me mandou dizendo que foi retirado de lá, mas nenhum documento oficial, porque com toda certeza essa imobiliária não tinha a mínima condição de saber o que eu estou passando para vocês aqui hoje. Aliás, ninguém quer saber enquanto não ser multado, né? Mas talvez eles tenham pensado no caso depois disso. E talvez, né, isso é só, eu espero, né, que tenham checado esse tipo de informação que eu passei a eles, que eles possam ser processados mais tarde, né? E fui retirado, não mais recebi esse contexto de imobiliária. E interessante que era uma em específico, eu não recebi mais nenhuma depois disso. Talvez fosse um local só que permanecia com esses dados, fornecia a essas imobiliárias diversas, né? E elas se utilizavam desses dados, sei lá, pagando alguma coisa por isso, e estavam fazendo. No meu caso, eu pedi para retirar, não tive mais esse tipo de telemarketing, nem esse tipo de proposta em meus telefones, nem e-mails e nem WhatsApp. Então, não sei. Talvez, eu deduzo que possa ser isso. Não sei se foi isso que aconteceu, né? Vai saber. Mas faz parte
de vocês verem na prática o que é que acontece, às vezes, no seu dia a dia. E que você pode aplicar aí a LGPD sem problema algum. Você não precisa ser advogado, você não precisa ser nada. Né? Aconteceu esse negócio, você pode reivindicar isso e depois pode constituir um advogado e processar a empresa. Sabe? Por N fatores. Meu nome está rodando, danos morais, danos, né? Sei lá. E por aí vai. Artigo 16º, gente. Após o fim do tratamento, os dados obrigatoriamente devem ser eliminados. Olha que legal, gente. Acabou. Você não tem mais o que tratar, você tem que sumir com os dados desses caras que estão aí, tá bom? Eles podem ser mantidos por mais um tempo apenas se forem necessários para o cumprimento de obrigações legais. Lembra que nós falamos lá atrás sobre algumas obrigações? Então, obrigações, às vezes esperando um processo trabalhista, 2 anos, vamos aguardar ali até que o cara possa, né, estar dentro do período ainda que ele possa propor uma ação, então eu posso segurar isso. Este artigo não se aplica a instituições de pesquisa, mas o ideal é que se façam a anonimização dos dados, ok? Ou seja, o Instituto de Pesquisa pegou, então vai lá e faz esse dado ficar anônimo, né? Não fica deixando o nome de todo mundo lá, né? Principalmente na situação que nós estamos hoje. Por que eu digo isso, gente? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, é um exemplo da minha cabeça que surgiu agora. Então, Instituto de Pesquisa, o que nós estamos vendo hoje? Um monte de institutos de pesquisas assim, porque nós estamos num ano pré-eleitoral. Então, nós temos pesquisas aí as mais diversas possíveis, não temos? Com resultados assim que às vezes nos deixam até abismados. Mas não é esse o caso. O caso é, você tem lá um instituto de pesquisa, você tem hoje, sei lá, uma polarização no país aí, politicamente falando, e aí parece que as pessoas agora se odeiam. Eu não entendo por que as pessoas se odeiam, né? Não precisa se odiar, né? As pessoas podem conviver muito bem com uma opinião contrária, não tem problema algum. Isso é democracia, isso é ser civilizado. Se eu gosto disso, o outro gosta daquilo, se um gosta de uma cor, outro gosta de outra, não importa. Não adianta eu tentar forçar as pessoas a terem uma opinião. Mas vamos dizer que uma pesquisa dessa solte o nome de todos do lado A para o lado B. Você concorda que dentro dessa situação atual que o país vive, pode ser que existam represárias de ambos os lados? Então tem que tomar um cuidado muito grande. Tudo bem, você não precisa eliminar porque está na pesquisa, tá, mas então faça esse dado ficar anônimo, para que você evite problemas depois para um monte. Se conseguem invadir Facebook, Instagram, se conseguem invadir WhatsApp, né? Hackers conseguem fazer isso. Você acha que não conseguem invadir uma pesquisa? Então, gente, é inacreditável, né? Eu só conheço um negócio seguro demais nesse país. Não vou nem entrar nesse detalhe com vocês. Mas tem que ser anônimo. Por quê? Porque senão você vai causar transtorno, seja para o lado A ou para o lado B, ou para ambos. Então, que permaneçam anônimos. Perfeito? A última partezinha dele. Aliás, caso o controlador opte por fazer esse anonimato dos dados, né? Antes da eliminação, eles podem ser mantidos uma vez que não possuem mais uma relação com o titular. Então tá lá o controlador, que é aquele carinha lá que controla os dados, né, dentro da sua empresa, ou dentro da pesquisa, ou dentro da fundação, sei lá o que é. Ele já transformou esses dados de uma pessoa real em anônimo. Tá, perfeito, ficou anônimo, tudo bem, então ele pode ficar lá, porque não tem mais relação com o titular. Tá bom? Então pode ser, tá lá. Ah, quem foi que participou da pesquisa A, B, C, D? Não sei. Tá aqui, ó. É anônimo, né? Agora é um dado anônimo. Perfeito. Ok, gente? Eu acho que não tem muito segredo aí dentro desse contexto todo, tá bom? Artigo 17º. Dados pessoais são individuais e intransferíveis, ok? Mantendo-se sobre posse dos titulares, independentemente dos cenários ou das cláusulas presentes no consentimento. Vamos de novo. Dados pessoais são individuais e intransferíveis.
Deu para entender aí, gente? Não tem muito o que explicar, né? Mantendo-se sobre posse dos titulares, independente dos cenários ou das cláusulas presentes no consentimento. Pode existir um consentimento com cláusula aí dizendo que não que é transferível, por exemplo? Pode, mas não vale nada. Deu para entender? Então, atenção. Eu acho que o básico dessa legislação eu tenho dados de alguém. Para que eu vou usar para isso? Eu preciso que essa pessoa autorize que eu use os dados dela para isso. Ok? Por um determinado tempo. E para uma finalidade específica. Mudou a finalidade? Muda-se o consentimento. Pede o consentimento de novo. Eu acho que é até uma questão de educação para você entender a lei, né? Se eu te pedir alguma coisa, agora eu estou mudando o pedido, então eu preciso explicar o porquê, né? Então, acho que é simples. Os dados não podem ser espalhados por aí, à torto e direito, aguardando e esperando que o mundo seja diferente. Que todo mundo seja bonzinho no universo. Não é bonzinho no universo. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade com isso. Tá bom? Vamos aí para o 18º artigo. Ele reforça os direitos que os titulares possuem sobre os seus dados. De novo, cara, essa lei ela vai, ela volta, mas ela está sempre falando a mesma coisa. Eu acho que é para ver se a pessoa não faz besteira mesmo, né? A qualquer momento, as seguintes solicitações podem ser feitas, tá? Vamos lá. Um relatório indicando qual tratamento é realizado e quem tem acesso. Então, o titular pode pedir lá, o que vocês estão fazendo com meus dados, né? Quem é que tem acesso aos meus dados? Correção ou atualização das informações. Ele pode pedir uma correção das informações, as informações podem estar erradas ou podem ter mudado, né? E atualizar isso de alguma forma. Anonimização, a exclusão ou interrupção do tratamento de dados não essenciais para a finalidade determinada no consentimento. Ou seja, também não está mais determinado no consentimento? Então interrompe esse negócio, exclui, não quero mais, ou você me deixa como anônimo, né? Transferir as informações para outro prestador do mesmo serviço, por exemplo, de um banco para outro. Então, quer dizer, eu posso transferir os meus dados para um outro banco? Posso. Agora, o banco pode transferir? Não, ele tem que me pedir autorização. Ou a não ser que quando eu consentir, ele possa estar fazendo festa com os meus dados, né? Mas fui eu que consenti. Mas mesmo assim a legislação não deixa você ficar passando dados para Deus e todo mundo. Você tem que utilizar seus dados e ter o consentimento do cara, tá bom? Questionar sobre quais os serviços serão prejudicados sem o consentimento, ok? Questionar sobre quais serviços serão prejudicados sem o consentimento. Então, quer dizer, o que está acontecendo aí? Eu não dei o consentimento, o que vai dar de prejuízo isso? Qual é o problema que isso vai gerar? Caso o controlador não consiga esclarecer algumas das solicitações, deve-se explicar os motivos. O controlador não sabe me responder nada do que está em cima. Tá, perfeito. E aí? Alguém tem que explicar. Quem é que explica? O controlador. E quais os motivos que ele está dizendo para mim que passou minhas informações, por exemplo, para um outro banco? Por quê? Vai ter que me explicar os motivos. E se as informações tiverem sido compartilhadas com outro controlador lá do outro banco, o mesmo deve ser comunicado para fornecer as solicitações. Gente, deu para entender? Se houve aí, se você pegou e transferiu isso por algum motivo, os dados para outro controlador, esse controlador vai ter que fornecer as solicitações novamente, vai ter que solicitar os consentimentos de todo mundo de novo. Deu para entender? Eu acho, gente, que dentro de um contexto de LGPD, nós chegamos aí eu acho que até o 18 está mais do que claro. Tem alguns outros artigos aí que até acho interessante que vocês leiam, mas eu gostaria que vocês lessem, tá bom? Eu provavelmente vou fazer um curso só de LGPD, vou montar um inteiro só disso. Por quê? Porque LGPD hoje é um negócio muito pedido para quase todo mundo e tá todo mundo assim no abismo, né? Ninguém sabe o que é e o que fazer e como montar, como organizar. Então provavelmente eu vou deixar um aí, mas não vejo uma finalidade específica disso para a prova da OAB. Eu acho que vocês já entenderam o que é que a OAB pode perguntar para vocês, né?
nós já falamos sobre multas, nós já falamos sobre o tratamento dos dados, vocês já entenderam, quase um artigo sobre o outro vai reforçando que tem que existir uma segurança desses dados de alguma forma, que todos são responsáveis ali, a empresa é responsável e o operador, o controlador e o outro menino lá que me fugiu agora, os três elementos são responsáveis por isso, podem ser questionados por isso, então tem que se tomar um cuidado assim enorme com as informações de todas as pessoas, não somente de fulano, não somente de ciclano, todos. As exceções eu coloquei para vocês ali, né? Então vocês vão ter as exceções. A prova às vezes pode pegar vocês na exceção, que é onde eles adoram pegar a gente, né? Porque aí em regra eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que cuidar do dado do cara. Mas quando é que eu não preciso? Tá lá, deixei para vocês, tá bom? Então leiam a lei. É uma lei grande? É uma lei, mas ela não é ruim assim, cansativa. Por quê? Porque faz parte do dia a dia seu, né? Como eu dei exemplos meus aqui, né, pessoais, vocês todos devem ter um exemplo aí. Foi na farmácia, o cara me pediu o CPF, me pediu a minha impressão digital, né, para eu entrar em tal lugar. Então vocês já sabem como reagir a essas situações do que eu já coloquei aqui para vocês. Acredito que eu tenha englobado aí o que possa ser pedido para vocês nessa prova. Posso ter falhado alguma coisa aqui, faltado alguma coisa? Se sim, na próxima aula eu vou dar mais uma verificada e talvez eu possa achar um outro, sei lá, artigo que possa estar influenciando vocês. Caso contrário, eu acho que nós já conseguimos fazer um bom resumo do que a LGPD significa, do que ela é, para que ela serve, como é que ela afeta a área do trabalho, né, do direito do trabalho, e como ela pode ser utilizada contra os empregadores e os empregadores que não a fizerem, quais as consequências de não fazerem isso, tá bom? Gente, eu vou encerrar nesse 18º, não vou entrar em outros nesse momento. Acredito que deu para fechar. Tendo dúvidas, não sabe o que é, puxa professor, o senhor falou, mas eu não entendi, não deu certo, eu não consegui. Passem as informações para mim, eu tenho o maior prazer em responder para vocês a qualquer momento, né? Só não posso prometer de imediato, mas assim que possível vai chegando eu vou respondendo, tá bom? Então, gente, agradeço vocês novamente, hoje não perturbei tanto vocês, né? 47 minutos, agradeço novamente que vocês consigam aproveitar essas informações, que vocês consigam, se a OAB tentar pegar vocês, a FGV vai pegar vocês em um determinado assunto, vocês já vão saber, ou se não souberem, decor, mas vocês vão lembrar desse velhinho aqui que falou para vocês, olha, aquilo é assim, e aí a analogia disso faz, às vezes, você, até mesmo por instinto ali, por ter escutado alguma coisa, você responder a questão correta, tá bom? Gente, muito obrigado novamente e fiquem com Deus. Um abraço.